Como vencer as tentações? Meu irmão, eu quero dizer algo a você. Eu não suporto, eu sofro demais quando eu vejo algum ou alguém de vocês caindo. Quando eu vejo que você não está vivendo o que poderia viver no Senhor, isso me corrói, isso arrebenta meu coração. Aí eu fico pensando: Senhor, se o meu coração rasga, sangra por ver aquele meu irmão, aquela minha irmã em pecado, não vencendo, caindo nas tentações, eu imagino o coração de Deus. E hoje eu quero abrir um pouco mais meu coração com vocês e contar um pouquinho da minha história. Eu quero falar um pouquinho para vocês como é que foi que esse texto apareceu para mim. A primeira vez que eu fui deparado com esse texto não foi com um pregador, não foi nenhum irmão que veio para mim e me falou sobre ele. Eu vou falar como é que aconteceu. Eu nasci num lar cristão. Meus pais eram membros da primeira igreja batista de Tupã, Alta Paulista, 120 quilômetros daqui. Meu pai sempre muito ativo na igreja, trabalhador. Minha mãe tem uma voz muito linda, modéstia à parte. Não é porque é minha mãe, mas ela, quem já viu ela cantar, ela sabe que eu falo a verdade. Ela canta muito bem. Tem um lírico, né, Bizão, muito, muito bacana, né? E eu sempre vi meus pais crescer. Eu cresci assistindo os meus pais servindo ao Senhor. Acampamentos de juventude. Meu pai sempre trabalhou com a juventude, né? Tem o pessoal de Adamantina, não sei quem é da antiga, lembra dos acampamentos lá da Palma, né? Chico Toschi, que direcionava os acampamentos. Sônia no louvor. Meu Deus, eu cresci nesse meio. Meu pai sempre foi o vice-moderador da igreja, o vice-presidente. Uma vez a igreja ficou sem pastor e ele foi praticamente pastor da igreja por um ano. Ele chegou a ser presidente da Associação das Igrejas Batistas da Alta Paulista. Uau! Eu cresci nesse meio. Sou quinta geração de batista por parte de mãe. Meus avós vieram da Espanha com esse legado de fé. Só que, meu irmão, chegou um momento, uma época que meus pais se esfriaram, tiveram algumas diferenças com relação ao ministério pastoral na época e recuaram. Eu, Marcelo, não tenho nada a ver com isso, mas quando somos crianças, o que você, pai, faz vai ditar o crescimento e o desenvolvimento dos seus filhos. Eu tenho um legado que eu recebi deles de fé, de amor. Mas quando eu comecei a entrar na adolescência, e eu fui um adolescente meio precoce, porque eu já era muito grandão e tal. Eu com 11 anos já andava com a galera de 16, que eu sempre fui meio corpulento, grandão. Então, queridos, nessa época, por armadilha de Satanás, meus pais se esfriaram e eu comecei a ter contato com as coisas do mundo. E eu fui me afastando, e eu fui chegando aos 15, aos 16, e eu sempre aprendi com meu pai a ser muito trabalhador, trabalhava bastante. Aí eu fui estudar à noite para trabalhar, eu trabalhava durante o dia. E quando eu comecei a estudar à noite, comecei a me envolver com as amizades que eu não deveria. O pessoal fumava, bebia. E aí eu fui me distanciando ainda mais da igreja. Eu nunca tive um encontro sincero, profundo com Jesus. Apesar de ter nascido na igreja, eu já fui José, eu já fui até Jesus, eu acho que eu já fui numa encenação. Mas eu não tinha um encontro com Jesus, eu era um religioso, eu aprendi a ir na igreja. Toda aquela tradição, aquela coisa. Por volta dos meus 15 para 16 anos, eu adquiri o vício do cigarro, comecei a fumar. E eu fumava escondido. E eu chegava a fumar, queridos,
um maço por dia. E eu vou te falar uma coisa, porque eu não podia fumar durante o dia. Então, eu tinha todo o esquema armado. Quando era a hora de banco, 1h da tarde, fazia todo aquele movimento, tinha que descer para o banco das coisas da loja. Ia para o banco, fazia rapidinho, ia para a casa de um amigo meu, que a gente estudava junto à noite, e lá a galera se encontrava, por volta das 2h30, 3h da tarde. E ali nós ficávamos 2 horas, sentado, conversando na casa, tal. Ali eu fumava de 10 a 15 cigarros em 2 horas. Aí deixava o maço com ele, porque ele que guardava o maço para mim. Minha mãe não podia saber, meu pai não podia nem sonhar com isso. Aí eu ia para a escola à noite. E lá na escola eu acabava de fumar o maço. Os outros 20, os outros 15, entendeu? Os outros 10, o que sobrou. E aí ia catando os outros também. E aquela ciência, né, meu irmão? Como é que a gente disfarça o cheiro para a mãe? E eu fiquei isso daí, 1 ano, 2 anos, muitas vezes, cara lavada ali em cima, tocando baixo no louvor da igreja. Mas não tinha esse pastoreio que nós temos, não tínhamos um ministro consagrado, ungido, né, um líder que cobrava TSD, vida de oração. Não tinha nada disso, meu irmão. A gente era membro da igreja, ia fazendo. Então era aquele crente Raimundo, um pé na igreja e outro pé no mundo, né? O famoso crente Raimundo, era eu. Apaixonado pelas coisas do mundão, como eu gostava. Eu fui me envolvendo, queridos. O pecado te escraviza. Eu me lembro até hoje, porque é interessante que quando a gente matava a aula para ficar no pátio conversando, jogando truco, aquela coisa, todo mundo fumava, eu ainda não fumava. Olha como que eu comecei a fumar. Eu achava bonito aquela galera, todo mundo. Rapaz, que coisa bacana, coisa de homem, que coisa. Aí um dia, ninguém nunca me ofereceu. Não. Mas um dia o pessoal estava na quadra. Aí eu vi um maço do amigo meu ali parado. Arranquei 3 e pus na minha bolsa. Guardei. Fui para casa. Meus pais dormiram. Eu fui num fundo, numa garagem. A casa era muito grande, tinha 45 metros de terreno. Fui lá no fundão, aberto. Catei o cigarro, acendi. Coisa horrorosa, meu irmão. Eu dei 1 ou 2 puxadinhas. Os outros 2 eu nem acendi, picotei e joguei fora. Essa desgraceira do inferno. Trem ruim, rapaz, que negócio. Só que no outro dia eu estava com os amigos de novo. Aí eu perguntei, rapaz, tem um cigarro teu para experimentar? Outro dia, você é doido, rapaz, como é que você consegue? Ele falou, não, rapaz, você não fez direito, vem cá. É assim, vai de leve, vai com calma. Aí a primeira, meu irmão, desceu amargosa. Não, deixa para lá. Foi no outro dia, deixa eu tentar de novo. Aí o capeta vai adoçando, parece que ele vai pondo mel naquela chupeta dele lá. Aí vai adoçando aquele trem. Quando você percebe, você está viciado. E foi assim comigo. Já tinha passado mais de ano. Um adolescente, 15, 16 anos, 17 anos. Viciado. Aí dali vamos para bebidas. Dali vamos para prostituição. E a minha vida virando um inferno. Até que um dia meu pai não estava firme com Deus. Aí ele chegava para mim e falava assim, moleque, eu estou sabendo que você anda aprontando aí, você toma tenência. Aí eu ficava assim, rapaz, o que será que ele sabe? Eu falei, será que ele sabe aquilo? E eu ficava na dúvida. Aí eu dava uma recuadinha, mas acho que ele não sabe de nada não. E eu, continuava. Até que um dia minha mãe ficou sabendo. Não sei se meu pai que me dedurou. Ela ficou sabendo.
E a hora que ela chegou para mim, ela parecia, sabe, uma leoa, rapaz, que arregala os olhos e chega na tua frente. Eu não quero acreditar nisso. Você está fumando, moleque? Aí, rapaz, aquele trupé. Imagina uma espanhola brava dando bronca no filho. Multiplica por 10, é a minha mãe. Nesse vucu-vucu, essa mulher começou a passar mal, sentiu ânsia de vômito e correu para o banheiro. Rapaz, aquilo me deu uma coisa. Minha mãe ficou com nojo de mim, cara, por causa do meu pecado. Como é que eu posso fazer isso com a minha mãe? Falou, vou largar disso daí. Parei de fumar. 2 meses. 2 meses. Aí eu voltei a fumar de novo. Minha mãe ficou sabendo depois de uns 4 meses novamente. De novo ela vem e chorou. Eu falei, não, mas a gente é mãe. Aí eu parei de novo, por amor à minha mãe. Um pouquinho mais de 2 meses. Voltei de novo. Imagina um cara mentiroso. Ela sentia cheiro de cigarro no carro. Eu fazia um teatro. Aí você, pai, acredite, você é bocó também, né? A gente mente quando é criança. Você já foi adolescente. Aí minha mãe sentia aquele cheiro de cigarro no carro, que eu usava o carro dela. Aí eu falei, mãe, esses moleques, eu dei carona para um amigo, o cara fuma. Eu falei para ele que a senhora não olha, me perdoa, mãe. Ai, filho, não deixa eles fumar dentro do carro. Minha mãe acredita, né? Queridos, esse era o Marcelo. Esse cara, mentiroso, crente Raimundo, esse cara era eu. Não era o Roberto Carlos, era eu. Certa vez eu ainda estava envolvido com a equipe de louvor da igreja. E era fim de ano, acabaram as aulas. E acabavam as aulas, eu precisava fumar. E aqueles meus amigos me esperavam. Gente, na escola, porque tinha gente da igreja na escola. Aqueles caras iam fumar no banheiro comigo. Porque eu tinha que fumar escondido. Pois eles iam no banheiro por minha causa. E chegou no final do ano, o pessoal começou a fazer ensaio para o acampamento de carnaval. E eu me lembro que eu estava, a gente fazia ensaio uma vez por semana, tal. Aí depois, eu acho que era começo de janeiro, eu não me lembro bem. Mas um final de semana a gente fomos dormir na casa de um amigo. Meu irmão, foi aquele alvoroço que você pode imaginar. Aí descobriram que o Marcelo não sei o quê, e o Marcelo levou fulano, né? Que o Marcelo era a ovelha negra da igreja, que o Marcelo ficava arregimentando, né? Os santos da igreja, tudo para o inferno. Não era muito diferente disso não. Eu fui muito usado pelo diabo, quando eu estava desviado, para afastar pessoas da igreja. Por isso que você pode entender um pouquinho mais a minha gana de ganhar almas para Jesus. Porque se o diabo me usou para afastar algumas pessoas da igreja, eu vou gastar minha vida até o último suspiro para levar multidões para o céu. Então me descobriram, aí fizeram uma reunião com o pessoal da equipe, faziam um ensaio numa chácara. Vamos para lá. Aí, meu irmão, me veio aquele sentimento assim: chega, não aguento mais. Estou cansado dessa palhaçada. Você acha que é fácil, rapaz, fingir uma coisa aqui, fingir outra coisa lá? Cansado dessa vida, chega. Ainda bem que descobriram. Agora eu saio da igreja, vou viver meu mundão do jeito que eu quero. Eu achava lindo, rapaz. Sabe o que eu gostava? De acender o cigarro. Era uma coisa assim. Pegavam, não era qualquer isqueiro bique. Ah, vá, rapaz, que bique? Era um Zippo. Aí, check. Eu achava lindo isso.
E eu queria fazer não mais escondido no banheiro, eu queria fazer onde eu quisesse. E eu fui para aquela reunião decidido a colocar um ponto final, a falar: esse sou eu não quero mais, estou fora. Já que vocês descobriram, puxa vida, foi mal, hein? Olha, então eu não posso ficar mesmo, estou saindo fora. Então eu estava decidido, convicto a fazer isso. E a gente foi para aquela reunião, e nós então saímos, era numa chácara, e fomos como se para esse lugar para fora. Tinha o céu sobre a nossa cabeça, uma noite estrelada, bem escuro, como se fosse ali, distante um pouquinho da casa. Fizemos um círculo, e uma pessoa começou a falar. Eu achei que ia dar aquela bronca, né? E eu já estava com o discurso decorado, para falar: estou saindo fora. Só que, queridos, era o dia do basta de Deus para mim. E eu quero profetizar como homem de Deus, porque há uma presença manifesta do Senhor desde o início neste culto, neste lugar. E Ele testifica no meu espírito que hoje Ele declara também na tua vida o basta sobre o teu pecado. Você sairá daqui liberto em nome de Jesus. O coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. No meu coração, o meu planejamento era me afastar, era ir para o mundo, era acabar com essa palhaçada, com essa vida de hipocrisia. Mas no planejamento de Deus era a hora dele me levantar, porque Ele tinha propósito para a minha vida. Então aquela mulher começa a falar, e de repente, queridos, aquela revolta, aquele orgulho, aquela soberba, tudo aquilo que eu tinha no meu coração, aquilo foi caindo, porque era como se o próprio Deus começasse a falar comigo naquela noite. E ela chegou e apontou o dedo. Nós estávamos num círculo grande, tinham vários ali. É como se ela colocasse, era como se o dedo de Deus estivesse apontado no meu nariz, dizendo: você pensa que você é forte, que você pode alguma coisa, você não é nada diante da minha presença. Quando eu me vi, eu estava de joelhos, eu estava curvado, eu comecei a chorar, e aquele dia foi o dia do meu encontro com o Senhor. Eu sou ruim de data, eu deveria ter 17 ou 18 anos, mas ali, queridos, eu senti Deus falando: basta, chega, e eu me posicionei. E eu então fui restaurado ali, e a gente foi ensaiar, como se Deus tivesse apagado. E eu fiz um compromisso com o Senhor: Deus, chega de vício, chega de cigarro, chega de bebida, isso não faz parte da minha vida. Mas eu não estava estudando, já era época de férias, e nós fomos para o acampamento, e foi algo tão lindo, tão maravilhoso, Deus falou, Deus agiu, Deus se manifestou. E aí terminou o acampamento de carnaval. Após carnaval, o que acontece? Volta às aulas. Faltava uma semana para voltar às aulas. Meu coração começou a ficar angustiado, porque eu não fui procurar aqueles meus amigos, eu estava distante dos meus amigos. E eu então, enquanto eu estava no ambiente da igreja, enquanto eu estava buscando o Senhor, porque foi na primeira vez na vida que eu comecei a ler a Bíblia, quando eu tive aquele encontro. Eu tinha 17 anos, rapaz, eu não sabia nada da Bíblia. Imagine um 0 à esquerda com relação à Bíblia. Esse cara, de novo, era eu. E faltava uma semana para voltar às aulas à noite, e eu estava sentado atrás do balcão da loja do meu pai, era horário de almoço, e eu estava angustiado, porque falei: Senhor, eu vou voltar às aulas. E eu me lembro, meu irmão, quando eu chegava na escola, rapaz, a coisa impressionante, cara, parece que aquilo me empurrava, e eu estava com medo de voltar para a escola, porque eu tinha medo de cair, eu tinha medo de voltar atrás. E eu não aconselho ninguém fazer roleta russa com a Bíblia. Sabe como é que é fazer roleta russa? Você fala assim: Deus, fala comigo.
E Judas foi lá e se enforcou. Eu falei, meu Deus, toma cuidado. Cuidado com essa roleta russa. Mas eu tinha 17 anos, eu não conhecia a Bíblia, eu não sabia de nada. Eu só sabia que eu não queria cair de novo. Eu só sabia que o meu encontro com Deus foi de verdade. E eu fiz isso aí, meu irmão. Eu não aconselho, mas eu fiz. Senhor, fala comigo, por favor. Meu irmão, eu abri a Bíblia e os meus olhos, mas foram diretos. Não é que eu fui ler, tal. Olha que interessante, fala sobre. Não, meu irmão, eu abri a Bíblia e os meus olhos caíram em cima do versículo 12 de 1 Coríntios capítulo 10. Desde aquele meu encontro eu estava em pé, eu estava em vitória, não tinha fumado e tal, não sentia vontade. Mas, meu irmão, eu conhecia quem era o Marcelo. Eu não confio nessa carcaça velha aqui. A carne não melhora. E eu então estava com medo, eu clamei, e o Senhor então me deu esse texto. Vamos ver qual é o texto? Eu quero ler o 12 e o 13, e depois vamos ler o versículo todo. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Versículo 13: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, de forma que vocês possam suportar. Eu falei, meu Deus do céu, Deus está aqui comigo. Meu irmão, foi sobrenatural, foi a primeira experiência sobrenatural, porque aquilo não podia ser coincidência. São muitas páginas, e do que eu estava pedindo, eu abri, o negócio está ali em cima, do jeito que eu estava falando, eu falando, Deus, eu não quero cair. Aí eu bato o olho e está escrito, aquele que está em pé não caia. Eu falei, vote, é como se o Senhor estivesse ali falando comigo, ei, eu estou contigo nesse negócio. Meu irmão, foi dando um vucu-vucu aqui dentro, fui dando uma tremedeira, eu larguei a Bíblia, eu fiquei em pé, eu comecei a procurar se tinha algum anjo atrás de mim, alguém. Falei, Senhor, o Senhor está aqui nesse lugar. E aquilo foi me dando um fortalecimento. Eu falei, Senhor, é desse jeito, eu creio nisso. Se é o Senhor que está dizendo, eu acredito, eu tomo posse. E esse evento aconteceu no dia que eu teria aula à noite. Eu estava angustiado uma semana antes, mas esse texto ele me deu no dia que eu estava retornando à noite. Vamos fazer uma pausa aqui? Vamos ler o texto todo? Daqui a pouco eu retorno para te falar o que foi que aconteceu. Amém? Como vencer as tentações? Como vencer as tentações? Porque até então, filho, eu não te mostrei como é que é. A minha vitória da minha tentação ainda não chegou. Só estou te relatando o que aconteceu até então. 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 1 a 13, diz assim: irmãos, quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo mar vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles. A rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as Sagradas Escrituras, o povo sentou-se para comer e beber, e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual como alguns deles fizeram, e porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num só dia. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar como alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte.
Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Agora vem, presta atenção, portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Amém? 3 fatores implícitos neste texto, que eu e você precisamos aprender aqui. Quem aqui quer ter vitória sobre as tentações? A maioria. Você vai sair daqui aprendendo na palavra a ser vitorioso. O primeiro fator que você tem que se atentar com relação a vencer tentação é o fator homem. Você tem que olhar para quem você é. Você tem que ser sincero consigo mesmo. Você precisa ser sincero diante de Deus. Você precisa abrir e derramar seu coração diante do Senhor, revelando quem você é de fato e de verdade. Tem muita gente vivendo uma máscara, tem muita gente vivendo uma falsidade, tem muita gente vivendo uma hipocrisia. Eu tenho ficado enojado com tantos líderes religiosos, queridos, que estão perto, que estão longe. Homens de Deus, pastores que deveriam dar um exemplo de amor ao rebanho, exemplo de fé, exemplo de vida cristã, mas estão destruindo as igrejas. Homens que muitas vezes se colocam atrás do púlpito e passam uma imagem do homem que não peca, a herança papal maldita, como se, porque essa é uma tradição da Igreja Católica, o Papa não peca. Se você, querido visitante, você é da Igreja Católica, me perdoe, não estou aqui para te ofender não, filho. Estou falando que é verdade, muitas vezes nem você sabe disso. Mas isso é uma das leis da Igreja Católica, da tradição. O Papa não peca. Agora, se o Papa não peca, por que João Paulo II pediu perdão do erro da igreja? Se o Papa não erra, por que o último Papa renunciou? Se o Papa tem que ficar até o fim, se ele recebeu o legado de Deus, por que ele desistiu, se ele não erra? Porque todos nós somos seres humanos e erramos. Papa, pastor, padre, seja lá quem for, filho. Somos todos comedores de arroz e feijão. Menos doce nessa semana. E na outra também. Chocolate só daqui 2 semanas. Você nem eu fiz uma pegadinha com vocês. Aí tem gente que fala assim: pastor, mas o cacau vem da terra. O cacau vem, o chocolate não dá no pé. Então segura a onda aí. Chocolate amargo, vai nessa. Fator homem, nós erramos. Homens que estão se colocando em cima do púlpito, se colocando como se fossem semideuses. E o povo acredita, o povo engole essa ladainha. Aí quando vê o homem caindo, o diabo usa isso para demover você da fé também. Está vendo? Não pode confiar em ninguém. Meu irmão, só tem uma forma de você vencer as tentações. O primeiro lugar é você conhecer quem é você mesmo. Ser humano pecador. Teu coração é desesperadamente corrupto. Teu coração humano, tua natureza pecaminosa humana, ela tem pressa de correr em direção ao pecado. Outra coisa aqui, deixa eu te falar.
Tem pastor que não gosta de falar isso, mas eu falo. O pecado é gostoso. Que o pecado, a consequência dele é morte e gera separação, é fato. E eu prego isso. Mas eu estou dizendo, meu irmão, o que é a verdade: o pecado é gostoso. O cigarro, para quem fuma, é gostoso, é uma desgraça, te dá câncer, deixa você sem paladar, deixa você com um fedor dos quintos dos infernos, entendeu, meu irmão? Você fica fedendo, você fica tentando disfarçar. Você acha que eu não sei que você fuma escondido de mim? Quando você chega perto de mim, eu sinto de longe o cheiro do teu cigarro. Agora você quer esconder do pastor, filho? O Espírito Santo está do seu lado. Eu quero ver como é que você vai se resolver com ele depois, no dia do encontro, do juízo final. Mas para quem gosta de fumar, o cigarro é gostoso. Pastor, não posso parar de fumar, senão eu engordo. Para quem é viciado na cachaça, meu irmão, aquela branquinha desce igual mel. O cara toma aquilo. É o próprio capeta que vai jogando adoçante. Eu não sei o que acontece naquele trem. Todo mundo está de acordo que o crack, meu irmão, o crack chega a ser uma bestialidade. E já tem coisa pior. Todo mundo sabe. Mas o cara vai lá e fuma aquela porcaria, porque o efeito que dá momentâneo para ele é bom. Todo mundo sabe que a maconha explode os neurônios e depois não volta mais. Todo mundo sabe que a cocaína te destrói, te corrói por dentro, te mata aos poucos. Mas na hora que se usa, é bom. Não estou aqui para te enganar, falar mentira. O adultério na hora do ato, a prostituição na hora do ato, te dá prazer. Do contrário, você fugia disso. A questão, amados, é que o resultado do que você está plantando é morte, é afastamento, é destruição. Você precisa aprender isso. Quando Paulo traz essa palavra inspirado pelo Espírito Santo, o objetivo dele é fortalecer os crentes no tocante à vida de santidade diante de Deus. O problema é que eu e você nos esquecemos facilmente das coisas. A nossa memória é fraca. É igual a história daquele homem. Conhece, Gilberto? Tinha um senhor já de idade, tipo assim o pastor Gilberto, já bem de idade. E ele começou a ter problema de memória. Aí levaram ele no médico e tal, tomou um remedinho, aí encontrou o compadre. Ô compadre, beleza, joia. Como é que você está? Agora eu estou bom. Eu não lembrava de mais nada, eu estava ficando tudo esquecidiço da memória. Estou tomando um remedinho agora, rapaz, mas estou bom. Agora eu estou beleza. É mesmo, compadre? Me dá o nome desse remédio aí, que eu estou andando meio ruim das memórias também. Me ajuda. É claro que eu te dou. Se é bom para mim, é bom para você. O nome do remédio rapaz, como é que é? Mas compadre, não, o remédio é bom, mas é que só um pouquinho. Como é que chama aquela flor? Margarida? Não é margarida, aquela comprida, tem espinho, vermelha, dá para as mulheres. Rosa, isso, rosa, meu amor. Qual que é o nome daquele remédio que o doutor me deu? Está tão curado que não lembrava nem o nome da mulher, você acha? Eu e você, nós somos assim. Eu e você, meu irmão, nos esquecemos facilmente das coisas. Amados, é impressionante, porque o apóstolo Paulo está falando do povo de Israel aqui. O povo de Israel que viu o mar vermelho, teve provisão de comida, provisão de carne, provisão de água. Meu irmão, tinha nuvem que tampava o sol para que eles não sofresse com o calor do dia, coluna de fogo de madrugada, porque no deserto é muito frio de madrugada e muito calor de dia, e tanta provisão, rapaz, que dá para o povo, e o povo ali se esquecendo do que Deus fez. É o que ele está dizendo em Coríntios capítulo 10.
É isso que ele está ensinando aqui. Nós nos esquecemos, filhos. Nós vamos deixando de lado. Veja o que Deus fez, veja as promessas dele para a tua vida. Como é que pode algo assim? Outra coisa em relação ao fator homem, que diz respeito a mim e a você, nós temos uma terrível tendência de ingratidão. Deus nos fala, Deus nos dá, nós nos esquecemos e somos ingratos. Deus no domingo à noite fala com você, muitas pessoas vêm aqui na frente, são tocadas, são curadas, sentimos o toque do Senhor. Você sai daqui, meu irmão, mascando prego, cuspindo fogo, dizendo: agora chegou, agora eu estou transformado, agora. Aí, meu irmão, o que você faz? Você deixa vazar toda a santidade que você recebeu. Você chega em casa, a primeira coisa que você faz é ligar a televisão. A hora que você chega em casa, sem ser o Fantástico, o que você liga que fica mais ou menos assim na frente da televisão? Tá sabendo, hein, velho? Você sabe o que eu estou falando. Aí você liga naquela porcaria do Pânico. Não, é só para poder dar umas risadas. Primeiro que não tem uma piada que presta naquela porcaria. E eu estou falando, meu irmão. Ah, pastor, o senhor está falando porque o senhor conhece. Conheço porque eu já fui viciado, eu assisti aquilo lá. Não estou aqui para esconder nada de ninguém. Eu já confessei isso no acampamento dos homens há 2 anos atrás. Mais ou menos uns 2 anos atrás, que eu assistia, quando ela era da época da Rede TV. Até que o Espírito Santo falou para mim: até quando você vai ficar com essa palhaçada aí? E aí eu falei com os homens, vamos largar a mão disso. Aí, meu irmão, você vem para a igreja, Deus fala com você, o Espírito Santo te preenche, você chora, você pede perdão. Aí, meu irmão, antes de dormir, você vai comer um negocinho na frente da televisão, olhando as paniquetes assim. A hora que você dorme e fecha os olhos, você vai sonhar com o Espírito Santo. Aqui que você vai sonhar com o Espírito Santo. Você fecha os olhos, você vê 2 montanhas balançando assim, ó. Você acha que é coisa boa, rapaz? Aquilo é um inferno entrando na tua mente, no teu coração. Ué, você quer vitória sobre a tentação ou não? O primeiro passo, meu irmão, é se conhecer. O primeiro passo é identificar que você, meu irmão, e eu somos fracos. O que José fez quando a mulher de Potifar abraçou ele? Imagine só, a mulher do governador, a tal da esposa de Potifar devia ser um mulherão. As mulheres do Egito já tinham fama de se maquiar, os trecanagem e tudo mais, uns brincão. E o cara ainda era governador, o cara tinha, cash. Dá para entender? A mulher de Potifar devia ser um baita mulherão. E para estar naquele fogo todo que aquela mulher estava, devia ser novinha também. Ela chega no José e fala: vem cá, lindão, totoso, vem cá. José fala: ei. O governador falou que eu posso mexer em qualquer coisa, menos na senhora. Para mexer. Vem. Imagine ela lá na cama. Vem cá. Por que eu vou pecar contra o meu Deus? Olha o que José fala. Por que eu vou pecar contra o meu Deus? Ele não estava nem aí com a religião dela. O meu compromisso, antes com o teu marido, é com o meu Deus. E contra o meu Deus eu não peco. Eu estou vazando. Ela foi lá: que negócio é esse? Nunca ninguém me falou não. E agarrou José pela túnica dele. O que ele fez? Ai, me pegou, Senhor. O senhor está vendo? O senhor viu que eu tentei. E ele já dando a rezinha: ai, Senhor, me dá livramento. E olhando para a cama: me dá livramento. Se o senhor está vendo, essa mulher é impossível. Tá bom, vai. Meu irmão, José largou a túnica e saiu, deu no pé, correu. Ele foi preso. Ele pagou o preço. Aí você pode pensar como algum crente imaturo dizendo: poxa vida, o cara paga o preço, o cara anda em santidade, ele foge do pecado e Deus deixa ele ficar preso ainda. Quanto tempo, pastor? Uns 2, 3 anos? Mais ou menos por aí. E aí, filhão?
Aí quando você faz o jejum que o pastor está falando junto com a igreja, 50 dias, aí você fala: ai pastor, estou fazendo jejum, mas ó provação, eu pensei que eu ia ver o céu aberto em cima da minha cabeça, mas é só provação, é só bucha, e lá no trabalho a coisa não está indo para frente, quer saber de uma coisa, pastor, isso aí não dá certo não. Tolo, ingrato. O José tinha um compromisso com Deus Todo-Poderoso. Ele foi preso por fazer a coisa certa, e ele não demoveu da sua fé. Ele se aplicava ainda mais. É aqui na cadeia? Então aqui na cadeia eu vou dar testemunho do Senhor. E ele logo foi colocado como chefe dentro da cadeia, e ele era preso. E a Bíblia fala que enquanto ele estava lá, tinha paz dentro da cadeia. Jesus amado. Viu, você que trabalha no presídio, você não está lá só para receber salário não, você está lá para ser homem de Deus. Cadê o Júnior? Você que tem vários aqui que trabalham aí, está lá para ser homem de Deus. Onde há o caos, enfermeira, médico, você está lá naquele hospital, naquele caos, um monte de gente morrendo, tanto sofrimento, tanta roubalheira. Você está trabalhando na prefeitura, você tem algum lugar onde você trabalha, onde tem corrupção, algum lugar, meu irmão, você está lá para ser homem de Deus, ser mulher de Deus, para transformar aquela realidade. Quer vitória? Comece a entender quem é você. Comece a entender que todos nós estamos sujeitos a cair. Outra desgraça no coração do homem se chama cobiça. A cobiça, meu irmão, você tem que entender que ela mora dentro da gente. A cobiça, ela não escolhe grau social, se é rico, pobre, miserável, se é milionário. Irmão, a cobiça está no coração do ser humano. E é uma desgraça, porque a cobiça te leva a você corromper os seus costumes, o seu caráter. Hoje de manhã eu falei sobre a questão do pescoço. Quem trabalha em firma e viaja pela empresa, eu vou falar o que é pescoço, vou mostrar para você. Às vezes tem até patrão que é meio inocente, não está sabendo. E eu estou te falando porque quando eu era pastor em Tupã, uma vez um rapaz veio me perguntar: pastor, é pecado fazer pescoço? Eu falei, rapaz, eu pensei em pescoço de frango, né? Eu falei, gente, não tem nada a ver, pode comer, filho, pode, sem problema. Aí ele foi me explicar o que era o tal do pescoço, né? Eu não sei nem o nome certo disso, só sei essa gíria. Aí quando você vai trabalhar para a firma, vamos supor, teu patrão manda você para fazer um trabalho lá em Marília, amanhã, segunda-feira. Aí ele te dá R$100, ele calculou vintão para o café da manhã, 40 pila para o almoço, né? E mais uns 30 para a janta, tal. Te deu, né? E mais um para sobrar para o pedágio. Aí você pega 100 na mão. Aí você vai lá para no posto, toma um cafezinho preto de R$1 e tira uma bolachinha de água e sal da bolsa. Toma um cafezinho. Aí você vai no caixa pagar o café de R$1. Quem já viu? Principalmente em posto de estrada, lanchonete de estrada, né? Ou quando ela percebe que é vendedor, você vai pagar, aí você pede a nota. Quando você pede a nota fiscal, ela pergunta assim para você: no valor? Quem já ouviu isso? Sabe por quê? Porque ele tomou o cafezinho de R$1, mas ele vai pedir uma nota de 20. Bom, afinal de contas, o meu patrão separou 20 para eu que economizei. Aí ele já guarda 19. Aí ele vai, o patrão quis abençoar ele, para ele comer um rodízio. 40, dá para comer rodízio. Aí ele vai lá e pega uma marmitex de 6 conto. Na hora de pagar, valor da nota? Põe 40 aí. Só aí ele já ganhou mais 30, 32.
Chega no final do dia, ele volta para o patrão e dá R$100 de nota fiscal para ele. E o patrão, beleza, ele separou esse dinheiro para isso. Só que você roubou, filho, R$80, porque você só usou 20, você só usou 30. Isso é cobiça, isso é pecado. Você está roubando o que não é teu. Você está dando ponto de apoio para o diabo. Aí você quer prosperar, você quer que Deus abençoe as tuas vendas. Aí você não está vendendo, você não alcançou a meta. Você está pensando o que, filho? Você está pensando que se Deus é Deus de brincadeira? Você está achando que você vem domingo à noite aqui, Ele passa a mão no teu pecado, rapaz? Você quer prosperar, faz a tua parte. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. A cobiça faz você abrir mão de princípios. Quantos homens sérios, mulheres sérias receberam cargos de confiança, seja na área política, seja lá onde for, e acabaram se corrompendo por causa da cobiça. Ei, você precisa conhecer teu coração. O meu coração e o seu coração é um coração corruptível. Tem aquela outra história também. Conta ou não conta, pastor? Está no esboço aí, né? É boa? A menina sai de casa com 20 anos de idade, cansada, falou, não nasci para ser pobre. Fugiu de casa, falou, vou virar prostituta. O pai falou, se você sair daqui, você está deserdado, você não é mais a minha filha. Isso foi embora, virou prostituta, sumiu, vazou. A mãe chorava, o pai chorava escondido, porque quem quer perder uma filha e saber que a filha vira prostituta? 10 anos se passaram. Aquela mulher encontrou um fazendeiro. Sabe aqueles fazendeiros rico, bocó, velho, viúvo, caiu na lorota, casou com ela. Mas é rico, quando eu falo é rico, é rico. É fazendeiro tipo do Lulinha assim, que tem sobrando vaca para tudo quanto é lado aí. Rico. E essa mulher então, meu irmão, encheu os bolsos de dinheiro. Aí depois de um tempo falou, vou voltar, eu estou com saudade da minha mãe e do meu pai. Eu quero ver eles. Aí, ela pegou e voltou. Chegou de Ferrari, Ferrari vermelho. A mãe já veio correndo, minha filha, mãe é mãe, chorando, emocionada. O pai ficou lá dentro, duro, não tem mais filha. Aí chega um caminhão atrás, lembra do caminhão do Faustão? Aqueles caminhão cheio de coisa dentro, estacionou atrás. Estacionou. O velho olhou pela janela. Cadê o pai, mãe? Ah, filha, perdoa teu pai é muito duro, ele não quer te ver. Posso ir falar com ele? Ah, filha, tenta, mas olha. Ela entrou, pai, ele lá. Ô pai, você está bravo, você tá bravo comigo, pai? O pai lá assim. Ô pai, só porque eu me tornei prostituta, pai. Ele, pai, é o seguinte, eu ganhei muito dinheiro, pai. Está vendo aquele caminhão? Aquele caminhão é tudo móveis novos, tudo de marca, do melhor. Pai, sabe aquela casa da entrada? Eu vi que tinha uma placa de vende-se, 400 metros de construção, piscina, sauna, área de lazer. Eu já comprei, pai, para dar para o senhor e para a mãe. A sobrancelha já deu uma... Pai, lembra que o teu sonho sempre foi ter aquela motona, aquela de estrada de 1.500 cilindrada, aquela Harley Davidson, pai. Está dentro do caminhão, pai, que eu comprei para o senhor, da cor que o senhor queria. Ele já olhou para ela assim. Pai, eu comprei um carro novo para a mãe, uma BMW. Para o senhor, pai, eu comprei uma Mercedes. Já está na garagem da casa nova que eu comprei. O pai olhou para ela e falou assim, filha, o que foi que você se tornou mesmo, que você falou? Prostituta, pai. Ele, ufa, eu tinha entendido protestante, filha. Prostituta não tem problema, dá um abraço no pai. Vem cá. Essa história seria engraçada se não fosse trágica, porque ela retrata o coração meu e seu. Um coração que é tendencioso a se corromper por conta disso. Você quer ter vitória sobre a tentação? No fator homem,
no fator humano, conheça quais são as suas áreas de debilidade, as áreas onde você pode cair. Querido, tendência à cobiça. Nós temos uma perigosa tendência à idolatria, porque está ali no versículo 7. Nós temos uma perigosa tendência à imoralidade, está no versículo 8. Tem que tomar cuidado, filhão. Que brincadeira é essa que vocês têm? Entre os adolescentes, lá no grupo do WhatsApp, nas conversas que vocês têm, lá na escola, que tipo de conversa? E você, cidadão? Ah, pastor, mas lá na firma todo mundo é... Ah, meu irmão, a hora que começar com piada de imoralidade, sai fora. Sai de perto disso. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Quer ter vitória sobre a tentação? Entenda quem você é. Perigosa tendência em pôr à prova a paciência de Deus. Isso aqui eu quero chamar a tua atenção, filho. Fica comigo aqui, não se dispersa não. Fica junto aqui. Isso é bênção para a tua vida. Você vai sair daqui hoje transformado, liberto. Eu quero orar por você, filho. Repreendo todo sono, todo espírito de distração, em nome de Jesus. Você veio aqui nesse lugar para receber do Senhor vitória sobre as tentações. Amém? Dentro da nossa natureza humana, temos uma perigosa tendência de pôr à prova a paciência de Deus. Eu quero ler com você Números capítulo 21, versículos de 4 a 6. Por favor, leia comigo em voz alta para você dar uma despertada aí. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Depois, filho, desculpa. Deixa o pessoal lá. Vamos lá, dá um enter aí, filho. Mais um. Não? Você vai pôr à prova a minha paciência, filha? Tô brincando. Não precisa. Ah, bom, pensei que ela tinha ficado magoada e não ia brincar mais também. Beleza, vamos lá, juntos agora, hein? Vamos lá. Então, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Está lá o texto? Vamos continuar. E a nossa alma tem fastio deste pão vil. É que ele colocou uma outra versão lá, né? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Meu irmão, não põe Deus à prova não, filho. Nós como seres humanos temos uma tendência de colocar à prova a paciência de Deus. Muito cuidado com isso. Nós temos uma tendência perigosa para murmurar, versículo 10. Cuidado com isso. Conheça quem é você. Para você ter vitória sobre a tentação, em primeiro lugar, fator homem. Conheça quem você é. Segundo fator que você precisa conhecer para ter vitória, para vencer as tentações, é o fator divino. O fator divino. O que o texto fala sobre Deus? O que o texto fala sobre Jesus? O que o texto fala sobre o Espírito Santo? Aqui nós vemos lições práticas para vencer tudo isso. Se você estiver vivendo uma vida bacana, se você está em vitória, se você está em pé, o texto está dizendo: redobre a vigilância. Pastor, eu já estou orando meia hora por dia. Ore 1 hora, ore 2 horas. O primeiro lugar, filho, a primeira dica para você vencer a tentação é redobrar a vigilância. Quem está em pé, cuidado para não cair. Então, como a gente já viu quem é o homem de verdade, quem sou eu, quem é você, então redobre a vigilância. Eu posso cair. Eu posso cair. Segundo, se
Você tem que entender que nenhuma tentação é sobrenatural. Tem muita gente chegando diante de Deus, falando: Deus, mas é tão difícil. Ai, porque eu não pude aguentar, eu não pude suportar. Meu irmão, você pode. Porque Deus está dizendo que nenhuma das suas tentações é sobrenatural. Até mesmo aquelas que você provocou por conta do seu vício. Ah, porque eu fumo desde a barriga da minha mãe. E gente que vai dando desculpa nisso daí e não para de fumar, não é liberto. Ué, até quando você vai ficar dando desculpa, filho? Se Deus está dizendo que nenhuma tentação é sobrenatural, e você é igual eu, então, meu irmão, Deus está dizendo que você pode ser liberto disso. Sim ou não? Além de você saber que a tentação não é sobrenatural, você nunca vai poder chegar diante de Deus e falar assim: ah, foi mais forte que eu. Tu vai levar a lambada do Senhor se você falar isso para Ele. Você vai virar do avesso. Você não leu na minha palavra não, rapaz? Não tem tentação sobrenatural. Que você precisa aprender também para ter vitória, que Deus é fiel. Repita comigo: Deus é fiel. O versículo 3 está dizendo que Ele nunca nos desampara. Que você precisa aprender sobre Deus, que além de fiel, Ele está prometendo que as tentações nunca vão ultrapassar as tuas forças. Onde nós paramos naquela história que eu contei no início? Vamos retomar aquela história? Onde nós estávamos? Primeiro dia de aula, estava sentado na loja, Deus falou comigo, amém? Aquilo me fortaleceu. Eu li exatamente isso. Exatamente isso. Rapaz, se eu estou em pé, eu tenho que redobrar a vigilância. Não tem tentação. O Senhor é fiel. E tem mais. Para cada tentação que sobrevém, Deus vai providenciar um escape para mim. Ele vai me dar um escape de forma que eu possa suportar. Meu Deus, eu me fortaleci na palavra. Fui para a escola à noite. Cheguei na escola. Primeiro dia de aula não teve aula. Ia ter teatro no Teatro Municipal ali da cidade. Acho que era a encenação de Dom Casmurro, não me lembro. Todos os alunos foram para lá. Eu procurei ficar um pouco distante daqueles meus colegas, mas eu sabia que eles iam chegar em mim, era o primeiro dia de aula. E eu fui então, meu irmão, fui fazendo a minha parte, ficando de longe. Aí eu entrei no teatro, um corredor, a porta do teatro fechada, porque não era o horário ainda. Tinha alguns colegas, algumas moças, e eu, do lado, bem perto da porta, e fiquei ali. Um monte de gente, um monte de aluno, sabe aquela farra, né? Aquela coisa, período da noite, tudo gente maior de idade, aquela coisa. E eu ali. De repente, é um corredor bem largo, bem grande, dava para a rua, outro que dava para dentro do shopping, e um outro corredor de frente que dava para um outro lugar. A hora que eu olho para fora, está vindo um amigo meu, tirando o maço do bolso, tirou o cigarro, e os nossos olhos se cruzaram. Aquilo já me deu vontade de fumar. Me veio, né? A hora que eu olho aqui para a minha esquerda, vindo de cá, estava um outro colega também, que a gente entrava junto para fumar escondido, e ele já estava fumando. Aí me deu eu olho de frente assim, meio que desguei, um outro vindo, fumando. E eu parei na parede, e naquela hora, foi tão forte a tentação. Deus tinha falado comigo à tarde, você lembra disso? Senti a presença de Deus, mas foi tão forte a tentação que eu falei assim: Senhor, eu vou só dar umas 2, 3 tragadas só. Eu me lembro como se fosse hoje isso.
No meu pensamento eu falei: Senhor, esse aqui estava mais perto, que vinha da esquerda, eu vou chamar ele ali, eu vou num canto ali, só umas tragadas. A hora que eu pensei e falei isso, me veio na mente: eu dou o escape, peça o escape. Meu irmão, eu fechei os olhos, eu encostei na parede e falei: Senhor, o Senhor prometeu para mim o escape, o Senhor falou hoje, eu preciso agora, porque eu não tenho força, Senhor, eu estou fraco, eu já estava querendo ir fumar, Senhor. Quando eu abro os meus olhos, queridos, esse que já estava a uns 3 metros de mim, ele tropeçou, deu um tropicão, o cigarro caiu da mão dele, do jeito que caiu, ele sem querer pisou em cima do cigarro. A mesma coisa aconteceu com o que estava vindo da direita. A hora que eu olhei para ele, o cigarro dele caiu e ele pisou em cima, e o que estava na minha frente sumiu, eu não sei para onde ele foi. Os 3 estavam vindo, e quando eu vi isso, porque ele tinha um maço no bolso, ele podia acender de novo, mas quando eu vi isso, eu tive certeza que era o Senhor agindo naquele momento, e aquilo me fortaleceu dentro de mim, e eu falei: o Senhor está comigo, eu nunca mais vou fumar. Eu estava na fila de um teatro, e Deus falando comigo, e aquele dia, meu irmão, foi a última vez que eu senti vontade de fumar, porque daquele dia em diante, o Senhor me deu uma aversão, um nojo. Eu não posso sentir cheiro de cigarro hoje, há muitos anos. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que está aqui, é o Deus que quer te dar vitória, é o Deus que quer falar para você, e fala para você: joga esse maço fora, joga as drogas fora, joga essa bebida no lixo. Eu te dou vitória sobre a tentação. O terceiro fator, filho, é esse, é a vitória. Quando você entende quem você é, quando você entende quem Deus é, e quando você se submete à vontade de Deus, o resultado só pode ser vitória. Qual que é a tua tentação? Eu não sei qual é a sua tentação. Eu abri meu coração e falei da minha vida, mas muitas outras áreas Deus tem tratado em mim. Pode ser na tua área familiar, porque você é estúpido. Pode ser na sua área familiar, porque você não respeita o seu marido, não tem diálogo. É algo que você aprendeu na casa dos seus pais, e essa é uma maldição que entra dentro da tua casa. Não há amor, não há carinho, não há confidência. Qual é a área de tentação? Qual é a área que você precisa hoje falar para o Senhor: eu não quero cair mais, eu estou em 50 dias buscando santidade, e eu estou buscando isso para viver o teu melhor, Senhor. Qual que foi o resultado para a minha vida? Eu não sei se eu estaria vivo até hoje, se eu ainda continuasse fumando. Eu não sei se eu tenho uma predisposição genética para câncer, eu não sei, porque o cigarro é um dos dispositivos que aciona o câncer. Eu sei, meu filho, o que eu posso te falar é que o Senhor me livrou do cigarro. Hoje eu sou cheiroso, não fico fedendo fumaça, meus dedos não estão mais amarelados. Eu converso com as pessoas, eu tenho disposição, eu tenho ânimo, eu não sou dependente de porcaria de química nenhuma. Só disso valeu a pena ser liberto pelo Senhor. Fora que Ele me fez passar, me permitiu passar por tudo isso, para que você hoje ouvisse o meu testemunho e seguisse os mesmos passos, dizendo: eu estou fora. Porque hoje eu vou ter vitória sobre a minha tentação, sobre o meu vício. Vou conquistar minha família, restaurar a minha casa, meu casamento.